sou a Marina de Napoli Pastore, sou terapeuta ocupacional, docente no curso de terapia ocupacional no ICISA, aqui em Maputo, Moçambique. Estou sentada, uso um lenço colorido no pescoço, tenho cabelos longos e castanhos e uso óculos. Tenho a pele clara e vou contar um pouquinho para vocês sobre as relações locais e globais da terapia ocupacional entre países de língua portuguesa, aspectos epistêmicos, culturais e políticos. Eu tenho trabalhado aqui em Moçambique desde 2012. Me formei, então, em 2012 como terapeuta ocupacional pela Universidade de São Paulo e vim para cá trabalhar. Isso a gente vai conversar um pouquinho quando nós estivermos no nosso encontro no dia 12 de novembro. Mas eu quero mostrar para vocês um pouco do meu trabalho. Vou sumir aqui um pouco da câmera e vou deixar os slides para podermos trabalhar um pouco nisso. Aqui eu tenho trabalhado, então, em Moçambique, que é um dos 54 países reconhecidos do continente africano, que ficam ao sul do continente, faz fronteira com a África do Sul, com o Malawi e com o Zimbábue. Fica próximo também da ilha de Madagascar. Quando eu vim aqui para Moçambique, e aonde eu tenho trabalhado desde então, é em Maputo, que é a capital do país, então é uma cidade da capital, na província de Maputo. Província seria o que no Brasil nós chamamos de estado. Trabalho, então, aqui em três províncias ao sul, sempre ao sul. Eu ainda não fui para o norte e para o centro do país. Ao sul aqui do país, então, eu trabalho na cidade de Maputo, trabalho na província de Maputo, na cidade da Matola, que seria uma área periurbana, e em Andovo, que é uma área rural na província de Inhambane. O meu trabalho sempre tem sido com criança, o foco. Embora, quando nós trabalhamos com pessoas, nós não trabalhamos só com a pessoa de determinada faixa etária, né, ou grupo social. Então, eu trabalho com as crianças e com todo o entorno das crianças. Então, eu trabalho com as famílias, trabalho com o ambiente, trabalho com a escola e tenho trabalhado com questões socioculturais, econômicas e políticas, que é o que eu vou focar hoje, para podermos ir aquecendo para o nosso diálogo do dia 12 de novembro. Essa foto, a minha apresentação vai ser com bastante fotos, porque eu acho que vai visualizar e melhorar a nossa visualização. Eu vou descrever essas fotos também para quem não conseguir acessá-las ou para quem não conseguir enxergar, não conseguir ver, e eu vou tentar descrever para podermos trazer um diálogo que seja mais abrangente. Essa foto que trago aqui para vocês são 3 crianças que estão sentadas na areia. São 3 crianças entre 1 ano e 1 ano e meio de idade. São 3 meninas. Elas encontram-se em roda, sentadas uma frente à outra, com gelinho, chupando gelinho, porque estava calor. E uma está de vestido rosa, a outra está com blusa de mangas compridas e calça comprida, e a outra também está de vestido rosa. Elas estão sem sapato e sentadas ao chão. Quando eu vim para Moçambique em 2012 e comecei a trabalhar com as crianças, um dos motivos que me fez, assim, querer voltar e querer conhecer mais essa infância eram essas crianças que faziam muitas coisas em uma só. Elas brincavam, elas riam, elas cuidavam dos irmãos, elas vinham para a escola, elas saíam da escola e sempre andando entre elas. Dificilmente via-se um adulto com crianças. Fiquei curiosa e quis entender um pouco melhor, né, que cotidiano era esse, que relações eram essas, que embora eu tivesse feito trabalhos em São Paulo, sou de São Paulo, em algumas comunidades em São Paulo, a relação era diferente. Então, voltei para o Brasil, fui para a UFSCar, onde comecei o meu mestrado, querendo entender o cotidiano das crianças. Quando eu apresentei essa foto, a primeira coisa que a minha turma, né, do mestrado, comentou foi o quanto as crianças moçambicanas eram abandonadas. E eu não conseguia entender o porquê. E aí elas me falavam que as crianças eram abandonadas porque elas estavam sem adultos e sem cuidado. E elas estavam sujas. O que eu via, e que eu espero que eu consiga passar também, tanto na descrição quanto nessa imagem, na verdade, são crianças em um outro espaço-tempo, inseridas numa outra cultura, em outros modos de fazer. E que são crianças que não estavam sujas, elas estavam brincando, né? São crianças que não é que estavam sem sapatos, elas estavam brincando na areia, pé na areia, né?
são crianças que não estavam sozinhas, mas estavam na companhia delas próprias. E ao entorno tem uma comunidade que cuida das crianças em unidade. E isso para mim foi mexendo e eu entendi que não dava para falar sobre crianças moçambicanas sem estar em Moçambique, e não dava para continuar falando de uma infância única dentro da terapia ocupacional ou de crianças que são cuidadas ou não pelo simples fato de estarem sujas, né? E aí toda uma discussão de que sujeira nós estamos falando, o que é ser sujo, o que não é, e o que isso implica para aquilo que vamos entender quanto conceito de infância e criança em terapia ocupacional e aquilo que nós vamos também definir como as ocupações que cabem ou que não cabem para as crianças. Então, eu entendi que eu precisava estar dentro e que eu precisava fazer um estudo maior para poder defender que essas crianças também são crianças, que essa também é uma parte de infância e que a terapia ocupacional precisava olhar para isso. E aí, só um momentinho que eu passei um pouquinho os slides. Então, eu entendi que tinham muitos jeitos de ser criança. Só que eu precisava estudar e eu precisava estar dentro. Uma das coisas que me motivou bastante foi compreender que as brincavam muito. E elas brincavam com aquilo que era acessível a elas. Por exemplo, esse slide que está com vocês agora é uma bola feita de saco plástico de lixo preto, amarrada com restos de tecido. Essa bola recebe o nome de xingufo. Xingufo é essa bola feita desse jeito, e xingufo está em Xangana, que é uma das línguas maternas que se falam aqui em Moçambique. Para quem olha de fora, falam que as crianças moçambicanas não têm brinquedos para brincar. Eu olho isso e venho trabalhando com a questão de que brincar não precisa de brinquedo. E que entender que ter um brinquedo feito por alguém de fora, sem relação nenhuma com a cultura, talvez também não seja brincar. Talvez seja só um modo capitalista de estarmos com as crianças. Quando as crianças produzem os brinquedos, tem toda uma relação de trocas, de aspectos culturais, de aspectos políticos, de aspectos econômicos e de materiais que fazem sentido no dia a dia. Por exemplo, que discussão de lixo poderíamos estar fazendo? E será que essa discussão cabe dentro da terapia ocupacional? Ou por que será que não cabe? Eu sou da defesa que cabe, que ela tem que caber. Porque se nós não discutimos que as ocupações fazem parte dos materiais que nós temos disponíveis, nós também vamos estar discutindo questões que não vão ser com a realidade das pessoas. Então, quando eu falo que as crianças produzem os seus materiais e os seus brinquedos a partir do lixo que está disponível, eu dou uma outra orientação para o lixo e eu dialogo com as crianças que vivem nesses lugares em que o saco plástico se torna uma bola. E aí, chego num ponto importante, que é pensar. Não dá para pensar criança e infância de uma maneira única e singular. E também não dá para pensar as crianças moçambicanas e as infâncias, e eu vou tentar explicar um pouco por que eu defendo essa pluralidade, as infâncias sem entendermos todo o processo histórico que Moçambique passou. E eu estou falando de Moçambique, mas vamos pensar nessa questão lusófona, né? Tanto Portugal, quanto Brasil, quanto os outros países mesmo. Ou mesmo as regiões e localidades que estamos. Então, assim, não dá para pensar Moçambique sem pensar o período de colonização, sem pensar a guerra de libertação na independência, sem pensar a guerra civil que veio a seguir e como as noções de infância e proteção social vieram a partir disso. Vieram de uma maneira global, de 1989, com a Convenção dos Direitos da Criança, mas que não estavam dialogando com os aspectos que Moçambique viveu até 1992. Então, Moçambique foi colônia de Portugal de 1497 até 1975. Tivemos uma guerra para a libertação, né, para a independência, de 64 a 75.
Quando acabou essa guerra, os portugueses foram embora. Entrou uma guerra civil de 76 a 92. Então, eu estou falando de uma Moçambique livre, entre aspas, a partir de 92. E noções de infância que vem de 89 numa tendência mundial, mas que não está dialogando com questão de escravidão, colonização e racismo. Se nós não entendermos essas relações na criança hoje e na infância que nós estamos colocando hoje, os nossos trabalhos sempre vão ser apartados da realidade. Então, entender que tudo isso faz parte, ou deveria fazer, da noção de infância que se tem em Moçambique e de como os terapeutas ocupacionais trabalham com crianças e infâncias. Não tem como nós pensarmos as ocupações, o que cabe ou o que não cabe na infância, o que faz parte do ser criança ou não, se nós não dialogarmos com essas questões anteriores. Essa foto, imagem que eu estou trazendo para vocês, são 3 crianças brincando de guerra. Então, elas usam um chapéu de soldado feito de papel, e elas estão brincando de se fardar, de virarem soldados da Frelimo, que é o partido que lutou e ganhou a guerra da libertação e é o partido que está no governo até hoje. E o quanto as crianças vão interiorizando que a Frelimo é boa e a Renamo, por exemplo, que é o partido de oposição, é ruim. Algumas das crianças, tá? Porque também a história vai contando isso. E o quanto as brincadeiras das crianças estão atreladas a esse cotidiano, estão atreladas a esses modos de fazer história que elas aprendem na escola, que elas aprendem em casa, que os pais vivenciaram ao ser criança e o quanto isso é reproduzido. Quando as crianças sentam, né, e me falam sobre esse ser criança, desperta em mim, enquanto terapeuta ocupacional, pensar que nós precisamos ouvir o que as crianças dizem e que as crianças são pessoas do presente, do ser agora. Não dá para ficarmos e continuarmos batendo na tecla de um ser criança como um vir a ser. Cuidamos das crianças porque elas serão jovens alguma coisa, porque elas serão adultos alguma coisa. Não, elas já são crianças. Elas são pessoas. E nós precisamos considerá-las enquanto pessoas que estão em construção, porque todo ser humano está em construção diariamente, mas que nós temos que validar isso delas. E nesse slide eu trago, então, a Gina, o Félix, o Cris, a Emília e a Jude sentadas, olhando com muito brilho no olho, fixamente para mim, e eu trago uma parte da letra de amarelo do Emicida, em que ele fala: tanta dor rouba a nossa voz, sabe o que resta de nós? E essa frase me faz pensar exatamente isso. Quando nós olhamos as infâncias e as crianças pelo negativo, por aquilo que elas não são, por aquilo que nós queremos tirar, porque não dialogam com um ser criança universal, que está colocado pela ONU, Unicef, Nações Unidas, e por modos de desenvolvimento infantil que seguem uma regra que não dialoga com as realidades das crianças, nós só vamos negar as infâncias para essas crianças. Qual que é o nosso papel enquanto terapeuta ocupacional? E é isso que eu quero levantar esse alerta. Não dá para pensarmos nas relações de ocupações humanas sem entendermos esses contextos todos. E aí, né, para falar de uma maneira também, o quanto ser criança são definições em experiências singulares e coletivas, que as crianças que eu tenho trabalhado são moçambicanas, mas são crianças de 3 comunidades diferentes. Eu tenho crianças aqui da cidade, na área urbana, numa área de ocupação. Eu tenho crianças na Matola, que é uma área considerada periurbana, mais periférica. E eu tenho crianças em Andulovo, que é uma área rural. Todas elas crianças moçambicanas, mas com experiências que são singulares, que são individualizadas, que são daqueles espaços. E se eu não entender o quanto os espaços, os ambientes e os meios também dizem sobre o ser criança, eu vou continuar tendo práticas, teorias e pesquisas que vão excluir as infâncias das crianças. Só vou ter o que cabe e o que não cabe. E, na verdade, não é o certo ou o errado. É um E. É o que cabe e o que não cabe. O que dialoga e o que não dialoga. O que nós já sabemos e aquilo que não sabemos. É escutar as crianças e validar o que elas trazem. Validar os estudos, validar o brincar, validar as formas como os pais e os adultos e os avós falam e são, o que eles eram quando eram crianças, o que eles acham que mudaram e o quanto tudo isso permeia o dia a dia das crianças.
E aí, esses próximos slides são algumas imagens, então, de crianças com algumas atividades e algumas ocupações. Por exemplo, quando as crianças vendem frutas, faz parte de uma classe da maioria das crianças aqui, enquanto formação do ser criança, ajudar em casa. Até os 5 anos de idade, as crianças não têm muitas tarefas em casa, mas a partir dos 5 elas já lavam louça, elas já varrem a casa. Com 10, elas já aprendem a cozinhar. Meninas e meninos. Principalmente as meninas, por conta de uma questão patriarcal, vou dizer assim, e prefiro conversar isso com vocês no dia 12, entrar mais nessas discussões de gênero, enfim. Mas tem uma questão importante que é de eu escutar dos pais falarem, Marina, nós aqui vivemos a guerra. Tem muitas doenças aqui, ninguém sabe o que vai acontecer de uma hora para outra. Então, as crianças precisam minimamente aprender a se virar, porque a gente não sabe o que vai acontecer adiante. As crianças vão criando a noção do fazer, do ajudar, do ser responsável. Se a criança não ajuda em casa, dificilmente a mãe ou o pai consegue sair para conseguir um dinheiro para voltar para casa e, por exemplo, as crianças irem na escola. Então, para ir na escola, elas precisam comprar fichas, que são cópias. E se não tem dinheiro, elas não vão na escola. E aí, para ter dinheiro, às vezes elas saem para vender. E aí, tudo isso vai dialogar com as questões socioeconômicas do país, com as relações estruturais que temos aqui. É dado na legislação que a criança também tem que ajudar no desenvolvimento do país. É dever da criança. E aí, o quanto é uma linha tênue para entendermos isso e não entrar numa discussão de trabalho infantil ou não valorizar o trabalho infantil. Tem regras aqui do trabalho infantil, né? Daquilo que cabe ou que não cabe, né? Do trabalho de menores que é aceito a partir dos 15 anos. O trabalho infantil não é aceito, não é valorizado. Eu não defendo também o trabalho infantil, acho que é importante deixar isso claro. Mas o quanto todas essas relações, elas são contextualizadas, nós precisamos sentar, nós precisamos analisar. As crianças já me mostraram, ó, tia, vem cá ver. Aquilo ali é exploração, porque aquela criança fica o dia sem comer se ela não vende, não deixam ela ir para a escola, ela não pode brincar. Isso é exploração. Nós não. Então, o quanto tudo isso faz criança e parte de relações que são contextualizadas. Vou trazer algumas fotos, então, por exemplo, crianças andando pelo bairro sem a supervisão de um adulto, porque tem toda uma relação das crianças com o próprio bairro, e uma questão de segurança e seguridade. As crianças só ficam seguras se elas conhecem o bairro e se o bairro as conhecem. As crianças na escola e o quanto a escola faz parte desse dia a dia e do cotidiano delas e das ocupações enquanto ser criança. O brincar enquanto principal atividade da criança. E uma atividade significativa em que os pais, avós, tios, vizinhos, professores dizem a criança precisa brincar para aprender. É brincando que ela aprende a ser livre. Então, o brincar como principal atividade e ocupação da criança. E aí, o quanto esse brincar e essa construção dos brinquedos, que é um pouco dessas imagens que eu trago agora. Então, uma pipa, uma maquete que nós fizemos, e aí eu fiz com elas a construção de uma viola, é a partir de ações de saber fazer e de saberes das crianças. O quanto as crianças fazem, o quanto na relação com as paisagens, e aquilo que eu chamei de eco-brincar, que é criações de paisagens, as crianças criam um brinquedo de barro, por exemplo, né, que é a matop, que seria... no termo em Xangana, é o barro. Então, quanto as crianças brincam nos rios, esse próximo slide, o quanto elas constroem um peão, que é um tsindziri, o quanto elas brincam de comida e de casinha, e o quanto tudo isso faz parte da ocupação principal das crianças, que é o brincar, e o quanto isso é valorizado aqui, e que nós precisamos entender todas essas relações de acordo com as questões sociopolíticas, econômicas, culturais. E o quanto as fotos que eu vou trazendo também, e aí para nós pensarmos a TO e o quanto valorizamos ou não, né, a produção de dados e do outro, saberes do outro, todas essas imagens, quem fez foram as crianças. Então, num arquivo de 5.298 fotos, eu tenho 80% de foto feita pelas crianças.
e o quanto as crianças vão validando e também produzindo dados na pesquisa. E o quanto nós precisamos olhar para isso dentro da terapia ocupacional. Porque senão nós vamos continuar fazendo práticas que nós achamos que são decolonizadoras, descoloniais, que estão dialogando com o outro, mas na verdade não estão. São só os saberes hierárquicos do técnico que acha que tem o poder de saber e que dá a voz, e nós não damos voz a ninguém, as pessoas têm voz e falam de diversos jeitos, não somente verbal, e enquanto terapeuta ocupacional, entender que fazemos essa mediação. E aí, para finalizar, vou trazer esse slide, que é: o que tento lhe traduzir é mais misterioso, se enreda nas raízes mesmos do ser, na fonte impalpável das sensações. E essa foto, que é de 2014, que é o Félix, que é um dos meninos que eu tenho acompanhado. Félix, nós nos conhecemos, ele tinha 11 anos, Félix está com 20. Félix é meu amigo, filho, sobrinho, companheiro de pesquisa, meu menino, enfim. É o Félix, um dia em 2014, na escola. Ele chega vestindo num pé um chinelo e no outro um sapato. E aí as crianças começam a rir e falam: tia Marina, vem ver, olha o Félix, tá com um sapato só. Eu viro para o Félix e falo: Félix, mas por que você tá com um chinelo, né? Você só veio com um sapato. E aí o Félix diz para mim: é que esse ainda me serve. E eu acho que essa foto e essa frase, elas me dizem muito do ser terapeuta ocupacional, que eu acredito, que eu tenho buscado ser sempre, que é de validar aquilo que serve. E a gente entender que as ocupações humanas têm que ser pelo que serve, pelo que faz sentido, pelo que tem significado. Ou continuaremos fazendo práticas excludentes de uma infância única, de uma criança única, que tem que seguir ou não determinadas linhas. Então, é entender que tem essas relações políticas, muitas vezes não democráticas, sociais, culturais, parece ser teórico, numa perspectiva local, global e mundial, e nos países da lusofonia, não esquecendo da colonização, da escravidão, do racismo que faz parte do dia a dia, ainda presente. Que as histórias passadas são presentes também. Essa última foto é uma foto minha, sentada na casa do Januar. É uma casa de reboco e ela tem uns pneus ao lado, tem as casas de caniço, que seriam as palhotas, que faz parte da realidade de 80% de Moçambique. E é o modo como eu tenho trabalhado com as famílias e com as crianças. Então, muito obrigada. Kanimambo, que é obrigado em Xangana. Mbongili, que é obrigado em Matso, a língua que eles falam em Nhambane. Deixo aqui o meu e-mail, né, o meu contato, meu Orcid, meu Lattes, para quem quiser pesquisar um pouquinho mais sobre mim. E nos vemos no dia 12. Muito obrigada.